Boa tarde novamente, eu sou o Felipe. Bom dia. Bom dia. Vai aprovamos o anexo 2 das funções gerais para o sistema desktop, mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Cada item eu vou pedir para que a mesa diga ou não se atende, tá? Então começamos o módulo 2, função 1, funções gerais e itens desktop. Padronização de interfaces no mínimo com tela de acesso principal, posição dos botões que apresentam interação do banco de dados e funcionalidade da ligação. Que é o que já pode demonstrar, todos os itens dos sistemas vão seguir o mesmo padrão de layout, o mesmo padrão de grid para utilização. 2. Possui arquitetura de servidor em no mínimo 2 camadas. Que é tudo que o cliente estiver realizando vai estar sendo gravado pelo servidor, que a gente demonstrou lá no log. Deverão trafegar pela rede somente dados selecionados durante a execução de quaisquer sistemas. Vamos abrir um relatório. Vamos aqui. Qual o relatório de contabilidade que pode ser abrido aqui? De caixa. Vai o bancos, relatórios, boletim de caixa. Escolhe de um. Banco, Relatórios, boletim de caixa. boletim de caixa. Pegar 10, pode ser o os bancos ali, ó, primeiro aqui no relatório banco. já. Qualquer dado Bancos, aí, tipo de relatório banco. pode imprimir. Pode imprimir ele que esse é curtinho. Esse não dá. Ou seja, o que ele pede aqui é que os dados que vão trafegar, que vão realmente ocupar uma larga de rede, banda e processamento, vão ser só os dados que o usuário está realmente utilizando. Enquanto ele não selecionar o usuário, não selecionar uma aba, no caso, não fizer um relatório, não fizer emissão, os dados só estão disponíveis para ele. Aí quando ele efetivamente imprimir um relatório, imprimir um cadastro, consultar um cadastro, imprimir alguma certidão, é aí que ele vai usar. Terminou de utilizar aqueles dados para impressão ou para emissão de alguma coisa, eles voltam a ficar somente disponíveis, eles param de ocupar tráfego de rede, eles param de ocupar algum processamento, eles param de ocupar alguma coisa que eles não deveriam estar usando. Eles não ficam carregando a todo momento. A partir do momento que eu imprimo uma certidão ou tiro um extrato, é que eles vão ser usados. Terminou de ser usado, ele volta a ficar apenas disponível. Outra pessoa pode ir lá e fazer a emissão da mesma maneira. O item 5 agora, possuir ferramentas próprias de atualização automática para os sistemas instalados nas estações de trabalho, com a previsão de manter sempre atuais os arquivos executáveis, dispensando qualquer intervenção manual. Ou seja, deverá ocorrer por controle automatizado de comparação entre as versões instaladas nos servidores e aplicações e aquelas serem executadas nas estações clientes no momento que o usuário acessar um determinado sistema, evitando o tráfego de redes de dados desnecessários. Nesse caso seria quando a gente clica no sistema e ele está desatualizado. Ele teria que atualizar automaticamente. Eu peguei, por exemplo, aqui o sistema do Compras. Desatualizado, vamos clicar nele. Eu acho que ele não saiu de perto, né? Ah, não, você vai Não, ver. tá ali. Só um minutinho. Se não tá. Ele vai pedir para estar fazendo a atualização para a mais recente. Ele Vamos fazer compara o que aqui. está no servidor, compara qual a versão que o usuário está abrindo. Se for diferente, se o do usuário for maior, ele sobe a versão maior do servidor. Se o do servidor for maior, ele faz o download para a máquina do contribuinte ou a versão mais recente para ele conseguir continuar utilizando o sistema nas funções e nas funcionalidades que deveriam estar sendo usadas. Tranquilo. Sistemas devem ser integralmente compatíveis com plataformas Windows 32 e 64 bits, independente se o contribuinte tiver um Windows 7 de 32 bits ou um Windows 11 de Como 64. a gente está sendo demonstrado aqui nessa base nossa, é o Windows aqui, 64 bits. Mas se um contribuinte tiver um de 32, ele vai poder usar da mesma maneira, a arquitetura mesma e a funcionalidade vai ser a mesma. Não tem diferença alguma nessas duas. Item 8. Sistemas deverão permitir a execução entre sistema de operação Linux, tanto para estação de trabalho quanto para servidores de aplicação. Os nossos sistemas não funcionam em Linux. Esse item a gente item não nós atende atendemos. mesmo. Se a prefeitura tiver alguma máquina em Linux, essa máquina não vai atender, não vai conseguir utilizar o sistema. Alguém que utiliza o Linux? Algum O que acontece assim, alguns setores fazem licitação própria, não parte do departamento de TI, e para pegar um equipamento mais barato, às vezes fornece demanda do sistema Linux. Isso acontece muito no setor de educação, Saúde.
Porque se for saúde e educação, são módulos que não foram contemplados nesse Não, é um lote. exemplo de setor, mas Ah, um sim. dos módulos da gestão, por exemplo, almoxarifado. São setores externos. Por isso que ele foi colocado muito, porque tem máquinas Linux. Entendi. Mesmo não fazendo parte dos outros módulos. Eles vão dar almoxarifado, se você vai crescer no estoque, eles utilizam os blocos dos blocos principais da gestão. No sistema operacional Linux, esse item, o 8, nós não atendemos. O A sistema... gente até consegue parametrizar o Linux, a única coisa que não funcionaria no nosso caso são aqueles modelos parametrizados, que eu tenho variáveis para fazer a troca. Isso no Linux não faz, por conta do software mesmo. Mas os relatórios comuns que saem no sistema, a gente consegue parametrizar para usar o Linux sim. Tá? Hoje já teve uma atualização que a gente consegue contemplar. Tá? Só tipo planilha de pregão, aqueles relatórios que tem interação fora, que vem planilha para importar e tal, esses aí a gente não consegue. Como item Tá? disso que o sistema deve Permitir a execução, provavelmente seria execução o do sistema sistema também. Só estou avisando que daí a gente consegue. Sistemas devem permitir que o usuário sem nível de gerência no ambiente computacional acesse apenas seu registro de operações realizadas de nenhum outro usuário. É aquele mesmo que a gente tinha falado da permissão de usuário dele. Vamos pegar exemplo isso aqui, ó, que é um usuário que eu tá. Esse aqui criar. Contabilidade. Esse usuário, como eu tinha falado, ele só está para consulta no sistema da contabilidade. Como, por exemplo, vamos usar aqui o meu, que eu tenho acesso a tudo da contabilidade, eu posso estar alterando, posso estar colocando, dando nota de empenho. Nem aparece as opções de... Não aparece, só para consulta mesmo, dos relatórios. Só que ele realmente utiliza. Exatamente. E tem também como a gente definir quais relatórios esse usuário vai estar utilizando em manutenção. Aqui o item ele fala o sistema deve permitir que um usuário sem nível de gerência no ambiente computacional da prefeitura acesse apenas o registro de operações realizadas. É um log, O log dele. Dá para colocar, ou o usuário administrador pode fazer a permissão da paralisação do módulo de manutenção log do usuário apenas para o usuário X dele. Então, consegue mostrar um log consegue mostrar? só seu, digamos assim, só do Pedro Ponto Moraes, Ponto Moraes? o log do... Logo no sistema em si. No sistema? Desculpa. Ai, do... Caiu também. Deixa eu ver se ele vai. Ah, tá, logo mesmo. Certo. Não, é uma caída. Do usuário. Agora você para ficar mais visível. Aqui. No caso, você não é um administrador. Oi? Você não é um administrador. É o próprio usuário. Né? É o meu próprio usuário. Não, o seu usuário não tem função de administrador. Né? Oi? Você diz, por exemplo, o Ah, usuário tem a agora- permissão, não atividades do usuário, O usuário- imprimir um relatório, mas só com os usuários dele. Só o usuário Só dele. O usuário comum é aqueles que interferem na minha interpretação. É do isso, usuário pode tirar um Pode tirar sim, Só pode. para ver se ele não está com o usuário. É que Ah, nesse ele caso, não é administrador. nesse caso não, não está não, parametrizado pode dessa maneira. De agora sim. Não precisa nenhuma para qual usuário
usuário você quiser. Qual grupo de usuário você quiser liberar, você pode liberar. E aí cada um vai ter acesso de É que acordo ele com fala o só da geração do log do usuário, das atividades que o usuário fez dentro do sistema. Sim, Isso, deve isso, do direito, usuário né? com o usuário dele. Isso aí. Item 10. O sistema deve ser executado com a filosofia de processamento distribuído, ou seja, cada estação deverá executar o processamento da operação que for disparado por ela, de modo que o servidor de banco apenas forneça as informações requisitadas. Ou seja, uma forma de processamento que virá tráfego excessivo de informações na rede, assim como o processamento necessário no servidor, entregando para a estação equidistante somente informações necessárias para priorizar a sessão solicitada. Esse item 10 seria aquela parte, quando eu faço um relatório ali, vai para o banco, vai para o servidor, solicita as informações, trafegou, chegou para mim, ele para de ficar solicitando, ele te mostra o relatório, e é assim que vai sendo distribuída essa operação de rede, operação de processamento. Então cada vez que eu solicito alguma coisa, ele vai mostrar, parei de solicitar, ele simplesmente fica disponível para você a próxima vez, ou o próximo usuário que for fazer uma solicitação. É similar ao que Bem semelhante. Item 12, permitir ferramenta própria de instalação automática para os sistemas listados a partir do servidor de aplicações, de modo que possam escolher os módulos que deverão ser instalados em cada estação de trabalho. Deverá ser suficiente para que os usuários possam ser instalados nos computadores, pensando nos deslocamentos técnicos onde os mesmos se encontram, com a de executar operações específicas de instalação em cada computador. A gente tem o nosso instalador aqui, Instalador, né? Instalador próprio. vamos executar. Esse Aqui vai- instalador ele tem um tipo de alguma instalação silenciosa? Ou tem intervenção do técnico? Não, porque tem, por exemplo, o sistema ele tem que selecionar o próprio sistema, depois tem a configuração de Configuração de parâmetro de de porta, quem- qual que é o banco. Aham. Não Então- tem como ser silencioso, porque senão pode acontecer de colocar errado. Instala, depois que instala em todas as máquinas, a hora que alguém vai abrir, fala, opa, tá errado, tem que passar de novo, máquina por máquina. Então, para a gente ter esse controle de que está tudo certo, que vai abrir o sistema corretamente, tem que ter essa intervenção técnica. Aí, pelo menos para o usuário saber o que ele está instalando também, para se ele chega alguma vez, pô, eu instalei isso aqui, quem que foi? Até descobrir quem foi, mas faz ter o usuário, o próprio usuário ter o controle do que ele está colocando na máquina dele, de como ele está colocando. Tá? Quando da criação de usuário, item 14, quando da criação de usuário pelo próprio usuário do sistema, o mesmo deverá permitir cadastro obrigatório do administrador no modo de folha de pagamentos, utilizando a matrícula do funcionário para o canal do usuário. É o que a gente tinha demonstrado anteriormente. Foi demonstrado. Já foi demonstrado. Item 15. Deverão ser multi-exercícios, ou seja, permitir que o usuário acesse informações de exercícios diferentes. Devem ser centrais sair do sistema, que é aquilo que ele pode escolher um exercício. Aqui pelo filtrar o exercício que ele deseja, no caso a gente só colocou 2022 para essa base de teste, onde ele seleciona se ele quer o ano e seleciona o sistema. não permite, né, que é um modo diferente do dia, você está com o sistema aberto na contabilidade 2023. Tem um menuzinho, uma cortininha lá, para você colocar 2022 e já puxa. Não, porque não fecha depende de do... novo, certo? Ó, por exemplo, tem sistemas que não são definidos por exercício, como por exemplo PTU e ISS. Informações de exercícios anteriores ficam no mesmo sistema, ele não precisa de um contabilidade 2022, um contabilidade 2023. Agora, exercícios como por exemplo contabilidade, que são módulos diferentes e eventualmente versões diferentes, tem por exemplo o plano PCAS, tem como por exemplo envio de informação 010, tem alguns outros layouts que tendem a ficar, por exemplo, no contabilidade 2022. Aí teria... tabelas, né? Isso, que sistema só- já não possui todas as tabelas de versões anteriores. Isso, porque daí senão fica muita coisa que o sistema não precisaria, ele não utilizaria daquela maneira. Então você cria um novo executável para você selecionar a partir do módulo de acesso ao exercício, se o sistema assim precisa de diferenças de É exercício. para o sistema também não ter esse peso às vezes necessário, sempre vai ficar aquele tráfego lento de informação, então a gente só coloca pelo módulo de acesso para ficar um pouco mais rápido, entendeu? Já que a gente não precisa necessário todas as informações, 2022 2023, 2022 só consulta, 2023 é quando está fazendo os lançamentos, então tem essa divisão para a gente conseguir ter um tráfego mais rápido de informação daí. Para evitar até algum dos módulos que é para não ficar pesando tanto o tráfego de dados. Imagina que eu tenho 2023, eu quero ir para 2022, enquanto alguém está tirando um relatório de quanto é CASP, e o meu tributo está gerando carnê de PTU, vai ser muita coisa ao mesmo tempo, pode acarretar em algum tempo de resposta muito demorado para o próprio usuário. Para pelo menos manter um certo controle, você separa por exercício. Do 2022 você consulta, o exercício anterior você consulta, e o 2023 você usa para os lançamentos
dos planos que você precisa. E os relatórios poderem ser recursos para serem salvos no mínimo em RTF, TXT e PDF, que é o que já foi demonstrado até em um dos relatórios, no próprio módulo de acesso, em que você salva, escolhe a pasta que você quer, escolhe qual for o diretório, e ele vai salvar no formato que você deseja. Então, esse é o final do anexo 2, tá? Tá, não, tá falando Na no final, verdade, entendeu? Exatamente. só voltando no 5, a gente decidiu depois de não validá-lo, porque o item fala de atualização do sistema sem intervenção, sem qualquer intervenção do usuário. Ali o sistema ele reconhece e pede uma confirmação, é só por essa questão para seguir o texto do edital. Tudo bem. Item 5 e 8. 5 e 8? 5 e O 8 era do Linux. No entrada do Linux. Tá. Funções plenas do sistema não tem atualmente. Também, bateu a meta, né? O sistema web agora? Não é.